Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acompanhando essa videoaula, pessoal do SOS Enem. O cumprimento vale para qualquer horário que você estiver assistindo, tá bom? Bem, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aranjo Oliveira, eu faço letras na Universidade Federal de Juiz de Fora e vou ter o prazer de, junto ao Jonathan e à Alice, ministrar e apresentar com vocês, discutir com vocês os conteúdos de literatura. Sou um apaixonadíssimo por essa disciplina, sou um apaixonadíssimo pela leitura, pela literatura, e tenho certeza que, se minimamente eu, a partir dos nossos encontros, conseguir transmitir um pouquinho para vocês dessa minha simpatia, tenho certeza que já vai ser muito, muito grande. Mas lógico, você está aqui não é simplesmente para buscar uma simpatia ou um gosto pela leitura. Você está aqui buscando a sua aprovação. E é por isso que, a partir de hoje, conte comigo. O seu sonho é o meu sonho e o sonho de todo mundo que está organizando o SOS Enem. E eu posso te dizer com muita certeza e com muita convicção: todas, todas as pessoas que estão neste cursinho, trabalhando de alguma forma, como professor, enfim, é gente boa e vai fazer o possível para abraçar o seu sonho e fazer com que você consiga alcançá-lo. Esse é o nosso objetivo e, a partir de hoje, o nosso sonho também. Ok? Muito bem. Antes, então, de começarmos efetivamente o conteúdo de hoje, a darmos uma revisitada para quem já, porventura, tenha acompanhado a literatura e já tenha estudado. E, opa, uma caneta aqui. E para outras pessoas que ainda não tenham tido acesso à literatura, vamos hoje conhecer um pouquinho mais dessa disciplina maravilhosa. Para isso, eu vou contar certamente com a ajuda de duas pessoas. Uma eu conhecia há mais tempo, que é a Alice, mas a outra eu passei a conhecer e certamente é uma grande pessoa, uma grande figura, que é o Jonathan. Bem, vamos então conhecê-los. Vai lá, começando pela Alice. Oi, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Alice, vou estar compondo a equipe da literatura junto com o Airan e o Jonathan. E eu espero que a gente possa ajudar vocês e que vocês consigam alcançar todos os objetivos de vocês. A gente tem um encontro toda terça, das 18 às 20 horas. A gente espera vocês. Beijos! Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonathan, sou professor de literatura e, juntamente com os professores Airan e Alice, iremos ministrar aulas para vocês no SOS Enem, para que juntos possamos alcançar os objetivos de vocês, que é a aprovação no vestibular. Espero ajudar vocês de todas as maneiras possíveis. Conte conosco. Um grande abraço. Muito bem, então. Para quem não conhecia, vai conhecê-lo certamente ao longo do nosso curso. Estou aqui me apresentando, estou fazendo essa videoaula, o conteúdo nessa semana é por minha conta. E na próxima semana, mais um novo professor. Você pode ter certeza. Parece assim estranho. Poxa, 3 professores para uma mesma disciplina? Vocês vão ver. A gente está trabalhando juntinho e vai ficar legal. Tá bom? Bom, hoje eu quero apresentar para vocês uma coisa que é importantíssima para a gente estudar literatura. Saber um pouco da linha cronológica das escolas literárias, saber primeiramente o que são essas escolas literárias e, principalmente, qual é a relação da literatura com a história e por que ela é tão relevante para os nossos estudos. Então, sem mais delongas, vamos agora dar uma olhadinha nessa relação. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas o chão do poema que se perdeu. Não adubes o poema. Aceita. Adules o poema, perdão. Aceita.
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Esse é um trecho de um grande poema do Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão ver porque eu não escolhi o Drummond à toa para a gente começar a aula de hoje. Vocês vão entender. Quando a gente falar sobre ele, vocês vão entender. Mas afinal de contas, literatura e história tem tanta coisa a ver, de fato. Nas últimas décadas, os textos literários passaram a formar parte do repertório de materiais que possibilitam múltiplas leituras devido à sua riqueza de significados para a compreensão do universo cultural, dos valores sociais e das experiências subjetivas dos agentes no tempo. O que nós estamos falando aqui, gente? Nós estamos falando claramente de textos literários como objetos de pesquisa para a história e objetos de pesquisa, evidentemente, para a própria literatura. O que significa isso? A literatura, por meio de seus autores, suas produções poético-literárias, suas escolas e linhas, reproduzem a imagem e semelhança dos fatos e marcos dentro do seu período. O que é isso? A literatura, gente, nunca pode ser dissociada do seu contexto histórico, do seu período histórico. Por quê? A história e todos os fatos, os acontecimentos decorridos naquele período vão influenciar diretamente na estética, na forma de escrita de alguns textos. Aliás, de todos os textos. Sejam algumas questões, por exemplo, no período da ditadura militar, a literatura produzida neste país era, sim, muito próxima às pessoas que estavam lutando contra a ditadura. E citando de forma até um pouco assim, uma forma melancólica, triste, com sofrimento, o quão difícil foi o período da ditadura militar e o quanto as pessoas foram perseguidas por conta das discordâncias políticas, artistas, enfim. Esta estética, esta temática se fez presente na literatura produzida no período da ditadura militar aqui no Brasil, de 1964 a 1985, a partir da redemocratização. Mas percebam, o que nós estamos falando é que cada período vai influenciar efetivamente, de forma muito determinante, na escrita e na literatura produzida naquele período. Certamente, a crise que nós estamos passando hoje do coronavírus vai ser tema de vários relatos literários que nós vamos ver no futuro. E a partir deles nós lembraremos, poxa, em 2020 nós passamos por uma pandemia de escala global. Ok? Então, o que significa isso? História e literatura estão intimamente ligadas. Elas estão atreladas em duplo sentido, num sentido duplo, ou seja, a literatura influencia a história, claro, e a história influencia a literatura. E este duplo sentido vai sempre acontecer. É por isso que, para se estudar a literatura, há de se estudar o contexto histórico presente para aquela escola literária, que basicamente é a estética produzida naquele período. Qual era a grande marca literária e sobre o que se escrevia, a forma como se escrevia majoritariamente em um determinado período. Então, estamos falando aqui de escolas literárias que estão atreladas ao contexto histórico e, desta forma, passam a ter características que influenciam vários outros escritores, escritoras, poetisas, poetas, enfim. Espero que tenha ficado claro. E agora, efetivamente, vamos dar uma olhada nas escolas literárias. Estou fazendo uma linha cronológica, portanto, da primeira, da mais antiga, para a atualidade. Tá bom? Então, a ordem é mais ou menos essa aí. Combinado? A começar pelo trovadorismo. O trovadorismo que surge ali no século XII, até o século XIV, mais ou menos ali, é a primeira escola literária
onde conseguimos verificar os primeiros textos literários em língua portuguesa. Aliás, uma curiosidade, o primeiro texto em língua portuguesa que nós temos conhecimento é a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós, que tem sua data um pouco confusa, sua datação um pouco confusa. Alguns identificam como em 1189 e outros em 1198 a sua datação. Pois bem, essa confusão ali com o 8 com o 9, vamos ter que descobrir mais adiante. O que é importante a gente saber do trovadorismo? Esse conceito que eu estou mostrando para vocês, amor cortês. O amor cortês é um conceito típico do trovadorismo. Este conceito que se espraiou para outras escolas literárias, vocês vão ver isso ao longo dos nossos encontros e dos encontros com os outros professores, e com o Jonathan e com a Alice, sendo um tipo de amor que idealizava e colocava a mulher amada em um plano divino, etéreo, platônico, praticamente inalcançável, sendo este modelo de mulher a Virgem Maria, ou seja, uma mulher santificada e virgem. Sim, se não havia se entregado ao pecado da carne. Pensemos dessa forma, e era essa a grande assimilação feita pelos poetas naquele período para com as mulheres. De forma insensata, insensível, evidentemente, colocando-as em um pedestal. No caso, colocando a imagem dessa mulher em consonância à grande figura da Virgem Maria. Tá bom? Então, trovadorismo é muito importante para a gente saber isso. Idealização, amor cortês. Combinado? A próxima escola que nós vamos ver é o classicismo ou maneirismo. São duas escolas distintas, mas que têm muitas proximidades, muitas similaridades. É neste período que nós temos o surgimento dos sonetos, que são estruturas poéticas muito bem marcadas, com 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos inicialmente e 2 estrofes com 3 versos para finalizar o poema, sendo que esta produção com 2 quartetos e 2 tercetos é metrificada, ou seja, ela tem o mesmo número de sílabas poéticas. O que é isso? O ritmo dela é todo fechadinho para você começar e terminar da mesma forma, com o mesmo número de sílabas pronunciadas. Dá para entender? Espero que dê. O grande representante aqui é o Luís Vaz de Camões, que pode ter nascido em 1525, mas que faleceu em 1575. A poesia valorizava o homem, ou seja, era uma poesia antropocêntrica, pagã, portanto, divindades como ninfas, sereias, apareciam muito nessas produções do classicismo. Era uma escrita objetiva e racionalista, exatamente em consonância à ideia antropocêntrica, que tentava quebrar um pouco a ideia teocêntrica que regia o mundo até aquele período. É o período do renascimento cultural, retomada de valores greco-romanos na arte, ou seja, o que nós estamos falando aqui? Da retomada de ideais artísticos literários produzidos em Grécia e em Roma, portanto as 2 grandes civilizações da antiguidade conhecidas, além, logicamente, da civilização fenícia, egípcia, enfim. Mas o modelo de arte produzido nesses 2 lugares era o tal renascimento cultural proposto pela elite artística e intelectual do período. Tá bom? Vamos agora à literatura quinhentista, que não necessariamente é uma escola literária, mas eu apresento aqui porque a gente tem algumas ideias que podem ser, sim, trabalhadas, inclusive porque aqui neste período do quinhentismo, ou seja, da literatura produzida nos anos de 1500, ou seja, século XVI, 1501 em diante, melhor dizendo,
Nós temos a chegada dos portugueses no Brasil, 22 de abril de 1500, a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral em território brasileiro, ou seja, não é o descobrimento, é a chegada das caravelas, descobrimento do Brasil. Há várias teorias que dão a ideia de que isso aconteceu muito antes, mas a chegada efetiva dos portugueses, sim, aconteceu a 22 de abril de 1500 aqui no Brasil. E aí, sim, o Brasil foi meio que exposto ao mundo. Exatamente por isso que, a partir desse período, nós tivemos o primeiro documento escrito em língua portuguesa aqui no Brasil, que é a Carta a Dom Manuel. Duas vertentes da literatura quinhentista ficaram muito marcadas naquele período. A literatura de informação e a literatura de catequese. A literatura de informação baseava-se claramente no que as pessoas viam e tentavam relatar à grande coroa portuguesa para mostrar a terra desconhecida, para apresentar aos portugueses, por meio dessas cartas, a terra desconhecida. A mais famosa delas é a Carta de Achamento de Pero Vaz de Caminha, também conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, este cidadão que está aqui para vocês. Outra vertente muito importante da literatura quinhentista é a literatura de catequese, que basicamente foi a chegada da ordem jesuíta, que é uma ordem da Igreja Católica, que logicamente regia toda a coroa portuguesa e regia também a Europa, digo mais atentamente ao catolicismo, mas quando a gente fala da literatura de catequese é que nós estamos falando mais especificamente da ordem jesuíta que chegou ao Brasil com o intuito de catequizar os índios, ou seja, apresentar os dogmas e o catecismo da Igreja Católica para os índios, ou seja, as crenças da Igreja Católica para os índios, para os nativos brasileiros. Um dos grandes representantes foi o padre José de Anchieta. Olha uma curiosidade muito interessante. Esses caras, logicamente, de forma também insensata, insensível, até porque não consideravam que os índios teriam uma crença própria, credos próprios, que a gente sabe que não é verdade, que não teria uma língua própria, mas enfim, a ordem jesuíta, para fazer isso, logicamente, a gente tem que valorizar algumas coisas e pontuar. A ordem jesuíta, de forma muito inteligente, aprendeu a língua nativa dos nativos brasileiros para ensiná-los a literatura de o catecismo da Igreja Católica. Sermões e poesias na língua nativa dos índios. Olha que coisa. Olha que sacada. Bem, a próxima é a efetiva primeira escola literária brasileira, que é o Barroco, que data ali do século XVII ou século XVIII. Tem algumas características muito próprias. O culto ao contraste, portanto, nós vamos ver ali tristeza, alegria, sentimentos muito antagônicos, ou seja, contrastantes, uma coisa ou outra, presentes na literatura e na poesia barroca. Ou seja, a gente vai ver muita antítese, muitas figuras de linguagem marcadas por essa bipolarização, ou uma coisa ou outra. Ou é mortadela, ou é coxinha, ou é petralha, ou é bolsominion. É mais ou menos por aí, beleza? No caso do sentido trágico da existência, nós estamos falando de pessoas, de poetas, que viam a vida de forma pessimista. Para que aproveitar a vida se eu vou morrer? Esse é o sentido trágico da existência, que fazia-se muito presente na literatura barroca. E, por fim, o rebuscamento. Uma outra curiosidade é interessante, assim, não sei se é interessante e tal, mas a gente tem que pontuar. O barroco, os autores barrocos, os poetas barrocos, disputavam entre si para ver quem rebuscava mais, quem fazia um texto mais difícil de ser lido. Como assim? Aquela pessoa que dificultasse ao máximo a leitura, ou seja, rebuscasse demais a escrita do seu poema, tinha considerado um poema excepcional do ponto de vista barroco.
Olha que coisa! Então, o rebuscamento era marcadamente uma característica barroca e apreciadíssima pelos poetas daquele período. Bem, os principais autores são Gregório de Matos, esse cara que está aí para vocês na foto, e o padre Antônio Vieira, que, por meio de seus sermões, tentava questionar tudo o que acontecia na Igreja Católica e questionava as ideias trazidas pela elite intelectual daquele período. Tá bom? A próxima é o arcadismo, a próxima escola literária. Tem alguns pontos interessantes que paira ali no período do neoclassicismo, ou seja, uma nova roupagem ao renascimento cultural, e a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, eu não estou trazendo ela aqui à toa ou por acaso, não. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, dois grandes representantes do arcadismo brasileiro, foram inconfidentes, participaram do movimento da Inconfidência Mineira. Portanto, nós estamos falando aqui de duas pessoas que participaram ativamente da história e, a partir desta história construída por eles, escreveram, certamente com base nisso, com base nessas experiências. Então, nós estamos falando aqui de uma escola literária que está muito atrelada assim a Ouro Preto, aquela região ali do garimpo. Pensemos dessa forma. Algumas características muito claras do arcadismo são vida serena, campestre, plácida, tranquila, ou seja, uma vida sem excessos, uma vida tranquila, uma vida pacata. Rebuscada, evidentemente, mas aí temos uma influência clara do barroco, uma retomada em relação à urbanização, uma retomada em reação à urbanização do século XVIII, ou seja, muitas pessoas fizeram o tal do êxodo rural, ou seja, a saída do campo para a cidade, e em reação a esse êxodo, os árcades, os poetas árcades, começaram a escrever contra esse movimento para que as pessoas tentassem retomar essa vida serena, campestre, ou seja, referente ao campo, referente à natureza e tal. E uma felicidade bucólica nas coisas simples, nas coisas básicas, em coisas pacatas, tranquilas da vida. Essa inspiração de vida campestre, serena e tal, estava baseada na Arcádia, que é uma região montanhosa localizada no Peloponeso, Grécia. Ou seja, lá, naquele lugar, os poetas tomavam como exemplo o modus operandi que eles gostariam de ver na poesia e, logicamente, na sociedade. Como eu falei para vocês, principais autores, Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga é esse que está aqui para vocês. E alguns outros representantes são o Basílio da Gama e o Manuel Maria do Bocage, esse já poeta português. Tá bom? Romantismo. No romantismo a gente tem que fazer algumas análises com muita tranquilidade, porque o romantismo é uma das escolas mais importantes que nós temos no Brasil, uma das escolas literárias mais importantes que nós temos no Brasil, subdividida em 3 fases: indianismo, ultrarromantismo, também conhecida como mal do século, e condoreirismo. No indianismo, também é conhecida como ufanismo, nós estávamos saindo ali por volta dos anos de 1830, 1840, da independência do Brasil, proclamada a 7 de setembro de 1822. Portanto, nós estamos falando ali de um período de efervescência nacional, de patriotismo, de nacionalismo, de orgulho nacional, de orgulho da pátria, e a figura do índio passar a ser a figura do herói brasileiro. Logicamente, esta figura baseava-se nos heróis e nos protagonistas das novelas de cavalaria da Europa. Ou seja, o índio não era o nativo brasileiro que nós conhecíamos, o autóctone, com suas crenças, com seus credos. Não. Ele tinha apenas o corpo, a face de índio, mas agia tal como um branco católico e herói europeu. Esse é o índio nacionalista. Bem, representantes Gonçalves Dias e José de Alencar, um dos grandes romantistas brasileiros.
Romantistas, quando eu falo que escreveram romances, tá? Não confundam isso. No caso do ultrarromantismo, nós temos aqui uma escrita muito baseada naquele amor cortês, de idealização da mulher e de sofrimento pela recusa e pela forma inalcançável como eles colocavam essa mulher. Sim, aí está o ultrarromantismo. Também conhecido por mal do século pelo fato de grande parte dos autores deste período terem sido acometidos de tuberculose e morrerem por conta dessa doença. Ou seja, o mal do século XIX, o mal do século XX, foi a tuberculose. Quem tinha tuberculose naquele período praticamente tinha assinada uma sentença de morte. E por fim, a fase condoreira. Só para recapitular aqui, falamos de indianismo ali por volta dos anos de 1830 a 1840, ultrarromantismo dos anos de 1840 a 1860 e condoreirismo de 1860 a 1870. O condoreirismo, olha só, deriva da palavra condor, que significa pássaro, pássaro da liberdade. O pássaro da liberdade era o condor. Nós estamos falando aqui de um período um pouquinho antes da abolição da escravatura no Brasil. O que é isso? A 13 de maio de 1888, foi assinada pela princesa Isabel a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Quando eu falo aboliu, aqui vocês vão ver, seja com quem for, comigo, com o Jonathan, com a Alice, que não foi bem uma abolição. Tá bom? E Castro Alves, erguendo a bandeira do nacionalismo, tentava, a partir da sua escrita, mostrar que uma pátria justa, livre, soberana, correta, não poderia compactuar com a pior instituição que existiu neste país, a escravidão. E nós temos ali vários períodos de conquista de direitos. A lei do ventre livre, a lei do sexagenário, e por aí vai. Leis que já foram mostrando um ideal abolicionista no Brasil, encampado por esse cara aqui, principalmente, Castro Alves. Muito bem. Dando sequência, vamos ao realismo / naturalismo. Nessas duas escolas, eu estou falando, evidentemente, de duas escolas literárias aqui, e certamente, seja quem vier a explicar, vai explicar para vocês as duas de forma distinta, de forma dissociada. Mas são características tão próximas, são diferenças tão sensíveis que eu queria apresentar para vocês, e elas meio que dividiram ali o mesmo período. Sim? E tratavam da realidade social, de críticas aos valores burgueses e conflitos do ser humano que marcaram essas escolas literárias, ou seja, conflitos internos e intrapessoais, psicológicos, críticas aos valores burgueses, ou seja, a grande sociedade da época e as suas ideias, aquilo que ela produzia, sim? E a realidade, o que de fato acontecia com o país, sendo uma proposta de ruptura com a ideia romântica de que tudo no Brasil funcionava, de que o Brasil era a grande potência que estava surgindo. Algumas características próprias da escrita realista / naturalista era linguagem popular, uma trama psicológica, evidentemente, abordando esses conflitos psicológicos do ser humano, e uma visão irônica da realidade, ou seja, pegava aquela situação, uma situação qualquer que estava ali exposta, e ironizava aquilo. Ironizava por quê? Criticando valores burgueses. Criticava-se ali valores da burguesia. Grandes representantes. Essa de Queiroz e Machado de Assis com relação ao realismo. Esse cara que vocês estão vendo aqui é Machado de Assis. Machado de Assis, negro, preto, nascido no Rio de Janeiro. E Aloysio Azevedo, Inglês de Souza, Aloysio Azevedo também negro, e representantes do naturalismo. Vocês vão ver que tem diferenças sensíveis, mas que são
possíveis de se identificar. Mas aí a gente vê mais para frente. Parnasianismo. Aqui nós estamos falando de uma estética sobre poesia. E a palavra estética não tem seu uso de forma muito deslocada, não. A poesia era descritiva e com rigor formal. Havia claramente na poesia parnasiana uma valorização da forma em detrimento ao conteúdo. Ou seja, o que importava no fim das contas nem era o que estava escrito, mas como estava escrito. O quão esteticamente aquele poema, aquele soneto, melhor dizendo, foi cuidado. Há um absurdo de, por exemplo, o Alberto de Oliveira escrever um poema sobre um vaso chinês, fazendo uma descrição clara de um vaso chinês, das suas gravuras. O Raimundo Correia, por exemplo, que é outro autor parnasiano, escreveu sobre uma revoada de pombos. Então nós estamos falando aqui de uma poesia que não se preocupava muito com o conteúdo, mas se preocupava com a forma. A forma é que fez essas poesias que eu citei a vocês terem sucesso. A poesia da Revoada das Pombas, a poesia do vaso chinês. Ou seja, claramente tínhamos uma linguagem rebuscada, um vocabulário culto e descrições detalhadas. Mas, ainda assim, tentando de forma bem sensível subverter essa lógica parnasiana, o príncipe dos poetas, Olavo Bilac, é o grande representante parnasiano, e vocês vão ver o porquê. Porque, dentre tantos poemas, nós temos ali um cara que falou sobre olhar estrelas, mas que, certamente, era muito melhor do que falar sobre uma revoada de pombos e um vaso chinês. Olavo Bilac falou sobre olhar estrelas. Ora direis ouvir estrelas. Certamente é o que, durante essa pandemia, o que a gente mais está querendo fazer, né? Simbolismo. Outra escola literária. Aqui nós temos características absolutamente antagônicas ao que nós vimos anteriormente. Ou seja, muito diferentes mesmo. Aqui nós estamos falando de misticismo, religiosidade, subjetivismo, completamente diferente ao pragmatismo e ao objetivismo da poesia parnasiana. As características principais eram linguagens abstratas e sugestivas, portanto, ali não importava o que você estava vendo e principalmente não importava a razão. O que importava era a sugestão, o que vinha daqui, valorizando os mistérios da morte e dos sonhos. Ou seja, o inconsciente das pessoas refletia, o inconsciente principalmente dos poetas, influenciava e refletia diretamente nas poesias simbolistas, cujos principais autores eram Cruz e Souza, este cara que está aqui, preto, diga-se de passagem, e Alfonso de Guimarães. Vamos então agora ver o modernismo, mas antes vamos dar ali uma pequena olhada num momento da literatura muito importante, que é o pré-modernismo, que é uma transição para o modernismo com características muito claras. Interesse pela realidade social brasileira e busca por uma linguagem mais próxima do relato jornalístico. Essas características meio que deram uma fundação para o surgimento do modernismo do Brasil, que é a principal escola literária do Enem. Aqui nós temos autores como Euclides da Cunha, Lima Barreto, esse cara que nós estamos vendo aqui, preto. É muito importante que mencionemos esses caras e vocês vão ver no final o meu recado por que disso. Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos e Graça Aranha. Então nós estamos falando aqui de um momento e não efetivamente de uma escola literária, tá? Aqui sim nós temos aqui uma escola literária. Nós temos 3 fases modernistas. A primeira começa a partir da Semana de Arte Moderna de 1922, dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Em 2022, completa-se 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22. Aqui nós temos uma proposta de uma nova identidade nacional. Lembra do índio, do romantismo? Aquele índio que era baseado no herói europeu? No modernismo não tem isso. No modernismo, o índio é índio e tem suas crenças, tem seus erros,
e é humano. Essa é a grande valorização. A identidade nacional busca o erro para mostrar que a humanidade é a melhor característica que nós temos, ou seja, os erros e os acertos que nós cometemos. Os grandes autores, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Na segunda fase, nós temos mistos de muitas coisas. Nós temos uma geração de 30 na poesia, de pessoas que começaram a dar-lhe voz a questões sociais e principalmente a questões regionais. Graciliano Ramos, um dos autores da geração de 30, deu voz à questão regional com Vidas Secas. Mas Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira deram voz a questões sociais, ou seja, as guerras, os conflitos, as tristezas a partir daqueles conflitos. Mas principalmente Carlos Drummond de Andrade, o autor que mais caiu na história do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que vocês vão fazer, falou disso de forma brilhante. Então, não à toa eu escolhi Drummond para começar a aula com vocês. É porque ele é o que mais cai na prova do Enem, então preciso que vocês tenham total atenção no momento dessa aula aí. Combinado? Então, falamos então de primeira e segunda fase modernistas, vamos para a terceira fase, que é a fase regionalista e uma fase também psicológica. Guimarães Rosa, representante dessa vertente regionalista, de dar mais voz ainda à questão do sertanejo, sim, ao sofrimento e às demandas do sertanejo no Brasil. Mas Rubem Braga, por meio de suas crônicas psicológicas que tentavam, a partir dessas ideias e desses sentimentos, retratados por ele na sua escrita, chegar ao público, foi muito importante, mas principalmente Clarice Lispector. Clarice Lispector fez isso de forma brilhante e com temas absolutamente impensáveis conquistou o público por meio de sua escrita psicológica, propondo reflexões diversas por meio de temas que a gente mal imagina que dá para refletir. E para finalizar, então, já temos aí um tempinho bom, considerável, temos a literatura contemporânea. E aqui nós temos várias coisas e certamente nós vamos ter tempo para ver cada uma dessas coisas. Primeira geração de 45, João Cabral de Melo Neto, mais uma, dando sequência a esse ideal regionalista que foi iniciado na geração de 30 por Graciliano Ramos. Teve Graça Aranha que também fala um pouquinho disso lá no pré-modernismo, mas Graciliano Ramos, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto falam um pouquinho disso. Temos o movimento tropicalista, ou seja, a chegada desse ideal antropofágico, ou seja, dessas mudanças e dessa mistura cultural que começou com o manifesto antropofagista do Oswald de Andrade, ainda na Semana de Arte Moderna, ali naquele período da primeira fase. Logicamente, temos que falar de Chico Buarque de Holanda, um dos grandes intérpretes contra a ditadura militar, que precisa ser sempre relembrado, que um período de quarta fase no modernismo, ou seja, surgimento de várias perspectivas poéticas, como o grande Ferreira Goulart, que foi um cara que meio que pairou por várias dessas vertentes, como o concretismo, principalmente o neoconcretismo, que também tem como representantes Haroldo e Augusto de Campos, poesia praxis, poesia processo e poesia marginal, que hoje certamente todo mundo deve conhecer como slam poético, a poesia marginal, mas que naquele período tinha críticas direcionadas à ditadura, evidentemente, de forma mais ácida, de forma mais crítica, e o grande representante foi o Chacal. E para finalizar, o grande escritor da atualidade, Luiz Fernando Veríssimo, que é um cronista que costuma cair com muita frequência também na prova, é por isso que eu estou aqui fazendo uma menção a ele, e que sempre faz, por meio das suas crônicas, reflexões bobas,
mas que martelam na nossa cabeça de forma muito proeminente. É isso então. Eu agradeço muitíssimo a presença de você, a sua presença, a presença de vocês, né? A sua presença aqui na aula. Agradeço muito por você ter aguentado até agora, força, mas era importante que você conhecesse que você tivesse essa primeira noção. Quem já teve aulas de literatura, relembrar. E para quem não teve, está tendo o primeiro contato com o SOS Enem, ter esse primeiro contato, que é importante, que é relevante. Tá bom? Mais uma vez, fique em casa. É muito importante que você fique em casa. Se você puder, fique em casa. Preserve a sua e a vida dos que você gosta e ama. Combinado? Outra coisa. Eu não mencionei os autores negros à toa, não. Quando a gente luta e coloca em hashtags que vidas pretas importam, não é pura e simplesmente por conta da morte de uma pessoa preta nos Estados Unidos. No Brasil, 4, 5, 6, só em Juiz de Fora, talvez, morrem por dia. O que eu estou falando? Vidas pretas importam em qualquer momento, em qualquer área. E a gente tem que continuar essa defesa sistemática. Sistemática. Eu, na condição de branco, ouvir e aprender para lutar com você, com quem sofre na pele. Mas certamente sempre mostrar e apresentar a você que essas vidas influenciaram muito o nosso modo de vida e o nosso modo de ver as coisas. E que tem muita gente boa que é preta, que escreveu literatura aí, que escreve literatura até hoje, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Combinado? É isso. Eu agradeço a vocês, agradeço a Alice, agradeço ao Jonathan pela grande parceria. Espero que a gente consiga ter mais encontros como esses aqui por diante. Um beijo muito carinhoso, meu abraço e até a próxima.